Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, dizendo-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O capítulo ele termina até o versículo 25, onde vai falar sobre a morte de Herodes, Agripa I, de uma forma também intervencionista do nosso Deus, através de um anjo, mas esse não é o tema principal. Nós gostaríamos de falar sobre a oração intercessória. Nós oramos nesse momento. Pai, nos orienta, nos sustenta, nos fortaleça, que esse alimento espiritual seja para a nossa vitalidade na fé, conhecimento na palavra, Senhor, para que nós possamos enfrentar os reveses do dia, ser fortes e confiar mais no Senhor. Viver mais uma vida espiritual voltada ao Senhor. Prepara os teus servos, dá a tua paz sobre nós, a união com Cristo e a certeza que nós sairemos daqui um pouco mais esperançoso. Em tudo lhe damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós tiramos uma lição importantíssima para nós. O cristão, ele deve ser abastecido de muitas coisas, e dentre elas, a oração. E muitas vezes nós deixamos ela meio de lado em nossa vida cotidiana.
Aqui o tema é: quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. E aqui muitos de nós já passamos por problemas muito sérios, problemas de vários segmentos. Pedro, pois, era guardado na prisão, está no versículo 5, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E aqui está a intervenção de nosso Deus. Em momentos de desespero, angústia, é muito comum nós sentirmos um pouco enfraquecidos, perdidos. Mas é nesses momentos que Deus se manifesta através do seu poder de forma extraordinária, fora daquilo que nós possamos ver. O capítulo 12 de Atos nos apresenta esse exemplo incrível de como Deus reverteu uma situação aparentemente sem saída através da oração fervorosa da igreja. Os apóstolos enfrentavam a perseguição de Herodes Agripa. E aqui era momento de crescimento da igreja. 3.000 batizados, teve perseguição, teve ressurreição, teve cura por parte dos apóstolos. O capítulo descreve o martírio de Tiago, irmão de João, a libertação de Pedro da prisão por um anjo e a morte de Herodes por uma doença. Atos 12, ele pode ser interpretado como um exemplo de oração sincera, fervorosa e que pode ajudar a obter bênçãos de Deus. A oração não altera a vontade de Deus, mas ajuda a obter as bênçãos que Ele já está disposto a nos conceder. Então devemos continuar fervorosamente em oração. Agora imagine ser acordado por um anjo e ver o milagre acontecer. Foi o que aconteceu com Pedro, preso pela terceira vez, e no dia seguinte ia ser morto, aguardando o julgamento. A sua morte era certa. O anjo lhe tocou ao lado. É claro que nas nossas orações nós não vamos ver nenhum anjo ao nosso lado, possivelmente nós não obteremos nem a resposta positiva que nós queremos, que nós buscamos. Mas em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, tem um versículo que deixa todos nós com esperança. Eu vou ler. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam mal. As perseguições vêm, o julgamento vem, os tropeços vêm, as doenças vêm. Nós não estamos livres delas. O cristão não está isento de passar por provações, mas é as provações que nos dão força e a certeza que Deus não nos abandona. A igreja primitiva reconhecia que a resposta não estava nas suas forças, mas na mão de Deus, o Todo-Poderoso. E aí que estão muitos erros das igrejas atualmente. Afinal, o poder da oração não está em quem ora, mas no Deus a quem nós oramos. Ninguém é especial na sua oração, mas Deus faz você especial na conversa íntima com Ele. Os que oravam eram membros de uma igreja comum. A igreja primitiva eram formadas de homens, mulheres, assim como nós, pessoas simples, mas cheios de fé. E tinham um propósito. Naquele momento, era Pedro. Era tirar Pedro desse cárcere, da morte certa. Tiago já havia sido morto a fio de espada por Herodes. A oração deles não era realizada por líderes ou pessoas especiais. É o que as igrejas buscam hoje, né? Pastores, visitas especiais, igrejas cheias. A oração deles era realizada por uma comunidade de crentes unidos nesse propósito. Então é uma oração intercessória. O que falta para nós hoje? Orar pelo nosso próximo. Buscar em Deus a recuperação daquele que está passando por um problema, por uma crise. E muitas das crises são relacionadas à nossa saúde física, ultimamente. Então nós buscamos a Deus nessa oração. Isso nos lembra que todos nós, independente da nossa posição, nós temos um chamado a interceder
em oração pelo nosso próximo, independente da posição. Muitas vezes a igreja não é sustentada pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono. A igreja não é sustentada por aquele que tem uma oração de uma forma bonita, a oratória linda, eficaz. Parece uma pessoa que faz daquelas palavras luz para nós. A igreja é sustentada muitas vezes por aquela pessoa simplesinha, sentada lá no banco, quietinha, muitas vezes com dificuldade de leitura. Ela é sustentada pela oração dessa pessoa. Deus busca a singeleza, a simplicidade, mas ela busca uma igreja de fé persistente na oração. Eles oravam especificamente nesse momento por Pedro, que estava preso, ameaçado de morte. Esse ato de intercessão demonstra o valor de orarmos uns pelos outros em momentos de necessidade. Orarmos uns pelos outros. Esse exemplo nos ensina também a importância de sermos persistentes por aqueles que estão passando por dificuldades. Nós temos muitos testemunhos. Nossa igreja tem testemunhos. Nossa igreja local. Pessoas que foram curadas de doenças terminais. Pessoas que reverteram problemas financeiros, relacionamento matrimonial. O texto diz que havia oração incessante por parte da igreja. Esse tipo de oração é marcado pela fé, pela determinação. Não era uma oração casual ou esporádica. Vamos fazer uma campanha para isso. Mas uma intercessão contínua, cheia de esperança, acreditando que Deus pode agir de uma maneira sobrenatural. E qual que é a maneira sobrenatural nesse texto? Uma luz muito forte, um anjo apareceu e tocou em Pedro, dentro de um cárcere com 16 guardas. Esse é o sobrenatural. Mas qual é a ação natural? A igreja orando, insistentemente orando, sem saber o que Deus iria preparar. Quando tudo parece perdido, meus irmãos, como no caso de Pedro, nesse relato de Atos 12, Deus reverte a situação através da oração. Eu não sei, os irmãos, quantos testemunhos vocês devem ter para contar. E muitas vezes nós esperamos uma resposta por muito e muito e muito tempo. E quando ela vem, nós esquecemos de quem intercedeu por nós. Muitas vezes não foi nem o seu familiar, mas uma igreja, um irmão que intercedeu por vocês. A importância da fé e perseverança. A igreja perseverou em oração sem saber exatamente como Deus ia agir. Fé, uma questão de fé. É uma fé inabalável. E nós acreditarmos e confiarmos num Deus nos tempos que nós vivemos é muito difícil. Assim como a igreja fez para orar por Pedro, nós não devemos desanimar. A nossa oração não pode ser mecânica. A oração que nós já sabemos de antemão o que o irmão ou a pessoa vai falar. A oração tem que ser simples, mas tem que ser objetiva, tem que ter fé. Muitas vezes a gente costuma a ter alguns hábitos de oração, falando a mesma coisa sempre. E não é, a conversa é íntima, é com Deus. É falar com Deus de forma natural. Porque o sobrenatural vem, aconteceu aqui. O texto nos relata, narra esse fato. Então muitas coisas sobrenaturais já aconteceu com a igreja moderna. E a nossa igreja tem testemunhos disso. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está sempre de joelhos. Muitas vezes nós oramos em pé, sentados, deitados, mas a nossa alma deve estar de joelhos, quebrantados, em oração sincera. Orai sem cessar. A oração é o combustível da fé. Essa oração é intercessória por aqueles que precisam, mas ore por você também. Ore para que Deus haja de forma sobrenatural, porque o natural é nós caminharmos, virmos até a igreja, cantarmos, ouvirmos uma mensagem, falar com um, com o outro e ir embora. Esse é o natural, mas se torna mecânico. Então nós devemos tirar do nosso coração uma oração mais sincera, mais intercessória, pensar mais no outro. A igreja pensou assim por Pedro,
e ele foi salvo. Ele foi libertado de um cárcere de morte. Que Deus, na sua infinita bondade, que nos ajude a entender que o objetivo do cristão não é só fazer o bem e ser diferente no meio da sociedade, mas ele tem que também ter uma ação natural, oração de intercessão, crer em milagres. Nossa igreja não pode deixar de falar sobre milagres. Milagres existem. A intercessão de Deus através da sua oração existe, é verdadeira, é real. Como eu falei, nós temos testemunhos aqui. Que Deus nos ajude. Quando tudo parecer perdido para você, no caso de Pedro, como aconteceu com Pedro, pense que Deus reverte situações impossíveis. Pense que Deus cura aquela doença terminal. Que Deus dará a resposta no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Deus não precisa de nós, irmãos, mas Deus precisa nos ouvir, precisa entender o que nós precisamos e queremos para a nossa vida. A oração é o combustível da fé, é a chave que abre a porta da manhã e é a mesma chave que fecha a porta da noite, quando você volta para o seu lar, salvo, vivo, com sua família, e venceu mais um dia, e vai poder descansar para renovar suas forças. Que Deus nos ajude, nos abençoe, permita que nós tenhamos compreensão desse texto. Amém?